Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, essa honra de trazer a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Obrigado aí, pastor Carlos, missionária Daniele. Oportunidade a todos os irmãos, a minha esposa também, que está sempre junto comigo aí durante toda essa jornada. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre perseverança. Vamos iniciar a leitura lá no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu estou com a versão King James atualizada, mas para as outras versões muda pouca coisa esse texto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Versículo 7 nos diz o seguinte: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu já quero iniciar essa mensagem dizendo, te relembrando, de que o espírito que está em você não é um espírito de medo. Deus, Ele é um Deus de coragem, de poder e de unção. E Ele derramou sobre nós um espírito exatamente como o ser dEle, um espírito de poder. Se você entrou aqui nessa noite, eu quero te dizer, você tem o espírito de poder dentro de você. Você não pode temer, porque Deus está com você, meu irmão. Aleluia, pode aplaudir o Senhor, pode se sentar. Obrigado ao Ministério de Louvor. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o espírito que Deus depositou em nós, um espírito de poder e de coragem. Eu vou ser bem rápido nessa mensagem. Quando eu estava meditando nesse texto, na verdade, eu meditando no que eu ia trazer para os irmãos, Deus foi falando ao meu coração. E o Senhor falou muito comigo a respeito de perseverar em cima de uma palavra profética que é liberada sobre as nossas vidas. Deus falou muito comigo sobre nós continuarmos avançando, mesmo quando tudo parece que não vai dar certo. Porque quando Deus libera uma palavra, essa palavra não volta vazia. Essa palavra cumpre aquilo que o Senhor determinou que ela venha a cumprir. E eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos algumas anotações que eu fiz acerca desse tema, perseverando na palavra. Esse texto em que está em 2 Timóteo, ele nos traz uma exortação muito forte, que é para nós refletirmos no Espírito que Deus nos concedeu. Quem tem uma aliança com o Senhor Jesus, quando nós fazemos uma aliança com Jesus, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Quando fazemos uma aliança com Cristo, uma aliança com sinceridade, com lealdade, onde há arrependimento de pecados, o Senhor nos dá o Espírito Santo. E esse Espírito que Ele nos dá, não é um espírito de confusão, de medo, não é um espírito de ódio, é um espírito de poder, de força, de coragem, de amor, de equilíbrio. Então agora, com o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós temos uma nova mentalidade, nós temos uma nova visão de mundo. A nossa visão de mundo é a seguinte: somos seres humanos, temos medo em certas situações, mas nós não deixamos o medo nos dominar. Porque o Espírito que está em nós nos dá força para continuar avançando, mesmo quando a nossa carne está tremendo de medo. Ele nos exorta e nos diz: vá, você vai conseguir. Continue abrindo mão do pecado, continue se santificando, continue me buscando. O Espírito, ele vai falando conosco, ele vai nos direcionando. E quando nós vemos a palavra coragem na Bíblia, muitas vezes a palavra é citada pela boca do próprio Deus. A coragem, meus irmãos, ela é contrária ao medo. Mas como eu disse, o fato de termos coragem não anula o medo, pois esse é um sentimento natural do ser humano. Mas a coragem, ela nos dá força para superar os nossos medos. A coragem é o elemento que nós superamos o medo. É através da coragem que nós conseguimos vencer. Essa palavra
que é liberada sobre as nossas vidas, palavras proféticas como foram liberadas durante todo esse culto, ela gera em nós fé. A palavra, ela gera em nós fé. A palavra de Deus, ela gera em nossos corações fé. Mas a fé sem coragem, ela não te permite avançar. Você pode ter fé, mas se você não tem coragem, você não vai avançar. Há uma combinação entre fé e coragem. Observe Deus dizendo para Josué, quando Moisés morre, e Josué agora passa a ser o líder da nação de Israel, as portas da terra prometida, de tomar posse daquela promessa, Deus não diz para Josué, tenha fé. A fé ele já tinha, porque ele cria num Deus todo-poderoso, ele obedecia os mandamentos do Senhor. Mas Deus diz para Josué, seja forte, seja corajoso. Então eu percebo que a coragem é um elemento necessário para aqueles que têm fé em Deus. Você pode ter fé, e se eu estou falando aqui para pessoas enfermas, você pode ter fé que você vai ser curado, porque a palavra de Deus te diz isso. Mas se você não tem coragem de se levantar contra essa enfermidade que te assola, adorar a Deus independente desta enfermidade, se você não tem coragem de clamar ao Senhor para remover essa enfermidade, se você não tem coragem de liberar palavras proféticas, dizendo que essa enfermidade não tem poder sobre a sua vida, a sua fé se torna inerte. Então é necessário fé mais coragem, a união desses dois elementos. A palavra gera fé, a fé nos gera coragem, mas a adversidade, ela gera medo. O medo nos gera dúvidas, e as dúvidas são um passo para a incredulidade. Eu só vi na Bíblia uma vez Jesus dizendo que algo impediu ele de operar. E o que impediu Jesus de operar, o que impediu Deus de agir, foi a incredulidade das pessoas. Onde há incredulidade, Deus não pode operar. Medo, dúvidas, incredulidade, longe de Deus. Aonde há incredulidade, Deus não pode curar. Aonde há incredulidade, Deus não pode salvar. O nosso irmão Wagner Corradello, ele disse aqui, as pessoas não criam mais em mim. 20 anos preso ao crack. Para quem não sabe, eu sou policial militar. Eu já vi várias pessoas aprisionadas ao crack. Muitas conseguem se afastar por um tempo, mas já caem no vício novamente. É uma droga maldita. Mas ele veio na oração. Ele ouviu palavras proféticas liberadas. Ele creu nas palavras liberadas. Essas palavras geraram fé. Ele teve coragem e ele ousou abandonar as drogas. E hoje você está vendo um testemunho, com todo respeito, meu irmão, de um ex-viciado em crack. Quantas pessoas você conhece que são ex-viciadas em crack? Meus irmãos, é praticamente, aos olhos humanos, impossível uma pessoa se libertar do crack. Mas para Deus, não existe impossível. Se você crê nas palavras que foram liberadas durante este culto, e se você tomar posse dessas palavras, e se você der passos de fé e de coragem, Deus vai à sua frente rompendo todos os obstáculos. Deus vai à sua frente te garantindo as vitórias. Não importa se é um vício em droga, não importa se é vício em prostituição, pornografia, adultério, não importa qual a prisão a qual você tem estado durante anos. Se você der crédito à palavra de Deus, ela vai despedaçar todas as cadeias do pecado.
Contra a palavra de Deus, meus irmãos, nada pode prevalecer de pé. Mas a palavra de Deus só age na vida daquele que tem fé e coragem. É uma via de mão dupla. Deus nos dá a sua palavra poderosa, mas em troca Ele pede a nossa fé. No Éden, Adão e Eva não precisavam ter fé para falar com Deus. Era acesso face a face, mas eles pecaram. E a partir daquele dia até hoje, é necessário ter fé para se achegar a Deus. É um elemento que não pode faltar. No Éden, eles se esconderam e tiveram medo de Deus. Mas para se achegar a Deus hoje, você precisa ter coragem. Adão e Eva se esconderam, porque o medo da justiça de Deus os afastava de Deus. Mas a misericórdia de Deus se manifestou na pessoa de Cristo Jesus, e Ele diz que agora nós podemos nos achegar a Deus sem medo, pois o sangue dele está sobre aqueles que têm uma aliança com Cristo. Fé e coragem é o que você precisa. Crer e avançar, não deixar o medo te dominar. Repito, coragem não é a ausência do medo. Coragem é a capacidade de conviver e dominar esse medo que está dentro de você. Momentos de medo, dúvidas, são naturais, meus irmãos. Nós vemos grandes homens de Deus na Bíblia tendo momentos de medo, de dúvida. Observe o que Jesus falou no Monte das Oliveiras: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele era um Deus, mas estava em carne. A carne dele, ele disse que era fraca, mas ele sabia que ele podia dominar o medo. Então automaticamente ele diz: mas seja feita a tua vontade. Jesus nos ensina a dominar o nosso medo. Jesus nos ensina a avançar mesmo com medo, tendo coragem na palavra de Deus. Um exemplo que eu quero citar de crer numa palavra profética, um exemplo que eu quero trazer de crer e duvidar, é o do apóstolo Pedro. Está no livro de Mateus, se você puder colocar aqui para mim, Tairon. Mateus 14, a partir do verso 22. A minha versão King James atualizada tem um texto dizendo: Jesus anda sobre o mar. O texto começa dizendo que os discípulos foram para alto mar para chegar ao outro lado por ordem de Jesus. Então Jesus liberou uma palavra para os discípulos: vão para o outro lado. Palavra profética liberada. Os discípulos tomaram posse, creram e obedeceram, entraram no barco e começaram a navegar. O texto diz que era por volta das 3 horas da manhã, estava escuro. O texto diz que quando eles estavam a mais ou menos 6 quilômetros mar adentro, que é uma distância enorme, a tempestade os alcançou. Mar bravio, vento forte. Presbítero Robson, que é marinheiro, ele sabe como é que é. Meus irmãos, só de nós vermos um vídeo de um barco em meio a uma tempestade, o nosso estômago já dá um frio. Nós já repreendemos: meu Deus, porque uma tempestade em alto mar é violenta. E você não tem onde se segurar, porque, como bem dizia a minha avó, o mar não tem cabelo. Você fica à mercê da tempestade. Os discípulos estavam nessa situação e de repente eles observam alguém andando sobre as águas. Só que o medo já havia dominado os corações deles e eles dizem: é um fantasma. O medo não nos deixa enxergar a salvação que vem de encontro a nós. O medo nos cega. O medo não deixa que nós venhamos a ver o livramento, o milagre, o escape chegando. Só que aquilo que quebra o medo foi liberado.
Jesus libera outra palavra. E ele diz: não temam, sou eu. Pedro recebe aquela palavra. Veja que ele estava em momento de dúvida. E ele diz: se é tu mesmo, Senhor, diga então que eu vá até ti. Então ele recebe uma palavra direcionada. Essa palavra é chamada de rema. Uma palavra específica, direcionada a certa pessoa. Logos, a palavra de Deus revelada a toda a Bíblia. Rema, palavra direcionada a uma pessoa. Aquela palavra foi para Pedro, que mesmo duvidando, resolveu enfrentar o medo, com coragem, e creu, e disse: se és tu, diga que eu vá. Então Jesus libera a palavra e diz: vem. Pedro toma posse daquela palavra, enfrenta o mar bravio, coloca o pé na água agitada, e ele começa a andar sobre as águas. Eu nunca vi outro homem, além de Jesus e Pedro, andar sobre as águas. Não existe relato desse tipo. Então Pedro começa a caminhar, mas o texto diz o seguinte: todavia, reparando na força do vento, versículo 30, Tairon, teve medo. Novamente o medo vem de encontro a Pedro. E quando ele deixa o medo dominar, o texto diz: e começando a afundar. Você pode ter recebido uma palavra profética na sua vida. Deus pode ter usado um homem ou uma mulher da parte dele e falado uma palavra revelada para você, uma rema, uma palavra direcionada. E você, com fé, alegria e coragem, começou a caminhar na presença do Senhor. Mas o medo das circunstâncias, adversidades, ele veio a dominar você. Então você começou a afundar nessa caminhada. E de repente você achou que era o final da sua jornada. Mas Pedro nos ensina mais uma vez, no momento em que estamos caminhando, que o medo tenta nos parar, nós temos um escape, nós temos uma solução, nós temos um recurso, e esse recurso é clamar. O texto diz que Pedro gritou: Senhor, salva-me. Meus irmãos, você pode ter entrado aqui nessa noite e está começando a afundar. Mas se você clamar nesta noite, Jesus está aí com as mãos prontas para te resgatar. Jesus, ele não despreza uma fé, mesmo que seja pequena. E ele está sempre disposto a nos socorrer. Pedro gritou, Pedro clamou e Jesus o socorreu. E quem disse que se você clamar nessa noite, Jesus não vai te socorrer? Quem disse que se você agora, no seu pensamento, não abrir o seu coração e clamar ao Senhor, Ele não vai te socorrer? Ele vai te socorrer. A palavra foi direcionada a Pedro, mas o ensinamento é para todos nós. Nos momentos das adversidades, é a Cristo que você tem que clamar. Nos momentos de aflição, é a Jesus que você tem que buscar. Mesmo afundando, mesmo se arrastando, é Ele que é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Homem não pode fazer aquilo que somente Deus pode operar na sua vida. Pessoas tentaram mudar a minha história. Minha esposa tentou mudar a minha história, minha mãe, mas ninguém foi capaz de mudar a minha história. Mas eles oraram e intercederam por mim. E um dia, quando eu estava afundando, eu clamei a Jesus. Meus irmãos, Ele estendeu a mão para mim na hora. Eu senti alguém me resgatando. Eu senti alguém me transportando de um lugar para o outro, mas eu estava no mesmo lugar. Porque as coisas não acontecem aqui no visível. É no invisível que Deus opera. Você pode achar que você está aqui hoje por coincidência, por sorte, porque você é bom.
Mas eu te digo que foi Deus te livrando, foi Deus te sustentando, foi Deus te livrando do laço do inimigo, foi Deus te livrando do engano, foi Deus desfazendo ciladas ao seu redor que você não sabe até hoje. Mas Ele estava lá, aguardando você clamar, você pedir, você abrir o seu coração, reconhecer que sozinho você não pode andar sobre as águas. Mas Jesus, ao seu lado, vai te fazer retornar ao barco em segurança. Jesus tem o poder de nos resgatar. Jesus tem o poder de transformar a nossa história. Pedro, ele demonstrou a fé dele. Meus irmãos, é interessante isso aqui. Porque Pedro, ele caminhou sobre as águas. E ele demonstrou a fé dele, dando esse passo de coragem. Os outros ficaram no barco. E Pedro caminhou sobre as águas. Muitas vezes as pessoas liberam palavras sobre as nossas vidas, e eu estou dizendo de homens e mulheres de Deus, palavras proféticas, de que Deus vai te usar, seja no ministério, seja fora. E nós nos vemos caminhando sozinhos muitas vezes. E nós olhamos para trás e as pessoas não nos acompanham. Só que quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou ao meu coração o seguinte: quando uma palavra é direcionada, quando uma palavra é liberada para certa pessoa, os outros não vão ter a capacidade de viver aquilo que Deus decretou sobre as nossas vidas. Há palavras na Bíblia que elas são de cunho universal. Se você crer em Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador, você será salvo, e assim todos. Mas há palavras que são como essas que foram liberadas para Pedro. É algo entre Deus e você. É algo que Deus separou você para fazer. E não adianta você querer que outras pessoas venham com você. Não, é Deus e você. Quando eu me converti, o Senhor me tirou de um lugar e me colocou em outro. Me fez conviver com pessoas que eu não conhecia. Me fez ficar em lugares aonde eu não imaginaria estar. Eu fiquei desconfortável no começo. Eu queria voltar para onde eu estava. Mas hoje eu percebo que quando eu entreguei minha vida a Cristo, foi liberada uma palavra sobre a minha vida. E a partir daquele momento, as pessoas que estavam comigo não poderiam me acompanhar mais naquela jornada. Era Deus e eu. Deus e eu. Tem momentos que é Deus e você. É Deus e você. Deus vai usar um homem ou uma mulher de Deus para te dar um direcionamento. Mas você só vai viver o sobrenatural se você crer. Você só vai viver o sobrenatural se você tiver coragem. Coragem de mudar. Coragem de se permitir ser transformado. Somente assim você vai experimentar e viver as promessas de Deus. Um homem que chama muito a minha atenção também é Caleb. Antigo Testamento. Aproximadamente 3 milhões de pessoas às portas da terra prometida. 3 milhões de pessoas. E quando eles veem a missão, que era tomar posse da terra, que Deus já tinha lhes dado, já havia sido liberada uma palavra profética: essa terra é de vocês. É só vocês pisarem as plantas dos pés. Aonde os pés de vocês tocarem, essas terras serão suas. Havia uma palavra profética liberada sobre o povo de Deus. Mas quando eles viram as adversidades, quando eles viram que haviam gigantes, que haveriam lutas, que haveriam momentos de aflições, eles dão lugar ao medo. O medo gera dúvida neles, e a dúvida rapidamente se transforma em incredulidade, a ponto deles dizerem: vamos voltar para a vida antiga, vamos voltar para a escravidão, porque aquilo que Deus falou é impossível de se cumprir. Aproximadamente 3 milhões de pessoas compartilhando desse pensamento, desse sentimento. Mas 2 homens tomam a palavra
2 homens rasgam as suas vestes em sinal de protesto, e um deles diz: calem-se. Se Deus estiver com nós, aqueles gigantes que vocês estão vendo, aquelas lutas, serão para nós como um bocado de pão. Nós vamos devorá-los no mesmo instante, mas creiam, não desistam. E o que a multidão faz? Pega pedras e diz: vamos matá-los. Quando Deus libera uma palavra profética e pessoas creem nessa palavra, essas pessoas, elas defendem essa palavra. Aqueles que não creem vão pegar pedras para tentar te parar. As pedras são as palavras contrárias, são os descréditos, humilhações. As pedras são as adversidades que tentam te parar. Mas quando um homem ou uma mulher está decidido a dar crédito à palavra, quando é gerada a fé em seus corações e eles avançam com coragem, nada pode detê-los. Se você crê nessa palavra nessa noite, se você der um passo de coragem, não importa se existem milhões de pessoas com pedras nas mãos para te parar, Deus vai entrar nessa peleja. Porque quando o povo pega as pedras, Deus entra em cena. Quando as pessoas tentam parar um propósito, Deus entra em cena. Parecia que Deus tinha abandonado eles. Deus só estava testando para saber o que tinha no coração deles. E mesmo com o risco de morrer, eles não retrocedem um passo sequer. Eles continuam afirmando: nós vamos tomar posse da promessa, nós vamos viver aquilo que Deus nos prometeu. Você tem que continuar crendo, você tem que continuar avançando. As pessoas vão tentar te parar, mas Deus é contigo. Pau do Senhor, meus irmãos. Agora Deus diz: eu vou matar todo mundo, Moisés. Eles não creem na minha palavra. A minha justiça vai ser derramada sobre eles. Moisés intercede e Deus diz: tudo bem, Moisés, eu perdoo o povo, mas a promessa, eles não vão herdar. Pode parecer estranho o que eu vou falar, mas tem crente, salvo, perdoado, rodando no deserto. Tem crente que recebeu uma palavra profética, rejeitou a palavra, o Senhor o perdoou, mas ele não vai tomar posse da promessa. E eu não estou falando de salvação, eu estou falando de promessas nessa vida. Promessas que Deus fez para nós nessa vida. Se você não sabe, há várias palavras proféticas de homens e mulheres de Deus liberadas sobre a nação brasileira, de que a nação brasileira será a nação onde Deus derramará um grande e poderoso avivamento. Tem crente que não acredita, está rodando no deserto, mas quem acredita, pula para dentro, meu irmão. Quem acredita todos os dias dobra o joelho e fala: Senhor, me usa nessa geração. Você não acha estranho não, meus irmãos, o nível de corrupção e de promiscuidade que a nossa nação está afundada? Você acha normal? Eu já vi crianças de 13, 12 anos viciadas em crack, criança de 13, 12 anos se prostituindo, criança de 12, 11, 10 anos traficando. Será que nós vamos ficar acomodados com tudo que está acontecendo? Será que nós vamos continuar salvos, mas rodando no deserto? Deus, essa noite, Ele nos desperta e nos diz: a promessa é para quem continua crendo. A promessa é para quem não abre mão das palavras proféticas liberadas. Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele vai usar a nação brasileira para sacudir essa terra. Deus, Ele vai derramar do Espírito dEle, eu creio.
E a nossa oração todos os dias é por isso. Nas segundas-feiras de oração nós viemos aqui clamar por isso. Senhor, nos usa para fazer a diferença nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nessa nação. E você que nunca veio na igreja está aqui hoje. E se não há pessoas crendo, clamando, se não há pessoas buscando, se não há pessoas intercedendo, se não há pessoas que não param, mesmo quando querem lhe lançar pedras. Eu sou fruto de intercessão. Pessoas tentaram impedir que eu estivesse aqui hoje, mas outras pessoas clamaram pela minha vida, e Deus me resgatou. Hoje, eu estou como Josué e Caleb, na linha de frente, dizendo: nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Nós não vamos ver o império das trevas tentar destruir famílias e vidas e ficar parados. Não, não, não. Nós temos uma palavra profética sobre a igreja do Deus vivo, e a palavra é: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Nós vamos avançar, meus irmãos. Não é o inferno avançando contra nós, é nós avançando contra o inferno. Deus nos convocou para uma batalha. Nós não aceitamos a fé em Cristo simplesmente para ser salvo. Nós aceitamos a fé em Cristo para que nessa vida se cumpram todos os planos do Senhor. Como as pessoas da sua família serão salvas se você não acreditar, se você não buscar, se você não avançar? Como as pessoas no seu trabalho, no seu ciclo de amizades, saberão que Deus tem poder para transformar vidas, se você não crê, se você não se permite ser transformado? Deus conta comigo, Deus conta com você. Palavras proféticas direcionadas foram liberadas para mim, para o diácono Carlos, evangelista Wagner, evangelista Cid, e também são e serão liberadas para cada um que está aqui. Nós temos uma missão nessa geração, meus irmãos. Nós fomos convocados para guerrear. A nossa luta não é carne e sangue, a nossa luta não é no âmbito natural, a nossa guerra é no âmbito espiritual. A sua briga não é com a sua vizinha, com o seu vizinho. A sua briga não é com aquele usuário de droga que fica lá na sua rua te perturbando. Não, não, não. A sua briga é contra os poderes das trevas que escravizam essas pessoas. Deus conta conosco. Enquanto uns estão no barco olhando, outros vão caminhando sobre as águas. Enquanto uns rodam no deserto e morrem sem propósito, outros vão avançando e tomando posse das promessas de Deus. Meu irmão, o povo ficou 40 anos no deserto, rodando, Caleb e Josué junto. Mas quem está no deserto sem propósito é uma coisa, quem está no deserto com um propósito é outra. Enquanto pessoas estão tombando no deserto sem propósito, nós estamos afiando a nossa espada, preparados para o momento da batalha. Tem pessoas vivendo na terra sem propósito. Pessoas nascem e morrem e não vivem o propósito de Deus para a vida delas. Pessoas passam a sua vida inteira buscando coisas da terra e esquecem de manifestar o céu aqui. Deus pode te usar como um político influente, um empresário influente, um trabalhador influente, profeta, pregador. O mundo inteiro tem espaço para homens e mulheres serem usados por Deus. Mas você tem que crer. Se você não crer em você mesmo, quem vai acreditar? Se você não acredita que você é capaz, quem vai acreditar em você? Hoje eu tenho uma família, eu tenho uma filhinha linda, mas se eu não cresce que Deus poderia transformar a minha história, quem acreditaria por mim? Hoje vocês não me veriam aqui. Hoje vocês não ouviriam essa palavra da minha boca. Muitas pessoas que Deus me usou, e eu agradeço a Deus,
para ser uma mão estendida no momento de aflição, elas não teriam tido o meu apoio. Se eu não tivesse dado crédito à pregação, a palavra profética liberada sobre a minha vida. Eu era do mundo ainda, eu estava no mundo, não tinha uma aliança com Deus, mas constantemente pessoas paravam e me falavam: Deus tem um negócio na sua vida. Parece clichê, irmãos, mas as pessoas falavam: Deus vai te usar, Deus vai falar através da sua vida. E eu ouvia aquilo e eu ficava: meu Deus, será? Não, esse negócio não é para mim. Mas quando eu dei crédito ao Senhor, eu vi que toda a palavra profética da parte de um homem e de uma mulher de Deus que é liberada sobre as nossas vidas, toda palavra profética que é liberada da boca de um homem e de uma mulher de Deus sobre as nossas vidas, quando nós cremos, elas se tornam realidade. Há pouco mais de um ano, Deus usou o pastor, usou 2 tias minhas e usou um outro pastor para dizer que me via, e eu estou trazendo agora aqui para o âmbito material, para dizer que me via como um grande empresário, com várias casas, vários imóveis, e eu não tinha terminado nem minha casa ainda, meus irmãos. Mas sabe o que eu fiz? Eu agarrei aquela palavra profética, e eu falei: se Deus falou, e essas pessoas que falaram são pessoas de Deus, eu acredito que é possível. Então eu direcionei a minha mente com base nas palavras proféticas liberadas. É uma fé sábia. Eu comecei a estudar sobre imóveis, construção. Comecei a me dedicar com base nas palavras que eu ouvi. Eu terminei a minha casa, comprei imóveis, estou fazendo uma casa para vender. Hoje eu tenho mais uma empresa que eu estou abrindo. E eu vou falar para os irmãos, não foi fácil. Mas quem disse que seria? Quando Deus libera uma palavra profética, ela é liberada em meio à tempestade. É no meio da tempestade que Deus prova o seu coração, a sua perseverança. É no meio dos momentos mais turbulentos da sua vida que você vai ter as experiências mais extraordinárias com Deus. Deus, Ele não dá propósito a quem não aguenta o tranco. Deus não entrega coisas grandes na mão de pessoas que têm a mente pequena. Deus entrega grandes coisas nas mãos de pessoas que têm fé e coragem para fazer. Deus, Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, é porque Ele viu em você aquilo que Ele viu em Gideão. Tu és um homem valoroso. E Gideão diz: quem eu? Você. Vai nessa força, Gideão. Deus libera a palavra profética sobre quem Ele conhece. Deus te conhece mais do que você mesmo. Você acha que você não tem capacidade de fazer, mas Deus diz: é na sua pouca força que eu vou manifestar o meu poder. Caleb e Josué não tinham poder para vencer aquelas nações sozinhas, mas enquanto Deus liberava uma palavra de juízo sobre o povo rebelde, Ele liberava uma palavra profética dizendo: aqueles abaixo de 20 anos, eles crescerão, se tornarão um exército forte e corajoso, e a minha promessa vai se cumprir. Enquanto Deus libera uma palavra profética sobre a sua vida, Ele já está preparando favor, recurso, capacitação. Enquanto Deus libera uma palavra, todos os recursos no mundo espiritual já estão prontos para chegar até você. Mas você só vai receber quando estiver pronto. Porque assim como Jesus multiplicou os pães, e tudo que sobrou Ele disse: ajunte tudo num cesto. Deus não desperdiça nada. Caleb e Josué esperaram 40 anos, mas quando eles tomaram posse, ninguém os tirou da terra. Pedro andou sobre as águas, começou a afundar, mas clamou por Jesus e foi socorrido. Em Atos nós vemos Pedro pregando com ousadia. A sombra de Pedro curava enfermos. Pedro, no momento da tempestade, continuou crendo. Pedro, no momento da aflição, continuou clamando.
e nós vimos o que Deus fez na vida dele. Se no momento da luta e da adversidade você continuar crendo e clamando, nós vamos ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não se entregue ao medo. Não deixe o medo te parar. Não deixe a dúvida abater a fé que está no seu coração. Creia nas palavras que foram liberadas sobre a sua vida. Creia, não importe quanto tempo demore, Deus vai cumprir o que Ele prometeu a você. Não duvide do chamado de Deus na sua vida. Se Deus te chamou, Ele viu algo que nem você viu. Continue crendo, continue perseverando, continue avançando, meus irmãos. Deus vai usar você nessa geração com poder. Dê crédito a essa palavra que é liberada aqui. Dê crédito às palavras proféticas que foram liberadas sobre a sua vida. Saia daqui convicto de que Deus tem algo com você. Não deixe o inimigo abater a sua fé, mas viva o sobrenatural de Deus. O ministério de louvor pode estar se preparando. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé, mas crendo que Deus vai te usar. Fica de pé, crendo que Deus tem algo na sua vida, meus irmãos. Antes de eu sair, eu vou deixar um convite aqui. Para você que nessa noite creu nas palavras que foram ministradas e quer fazer uma aliança com Jesus, você que ainda não aceitou Jesus, ou você que por algum momento se afastou dos caminhos do Senhor, te faço o convite. Vem aqui na frente, com fé, com coragem. Os ministros, nós vamos orar pela sua vida, e nós cremos que Deus fará maravilhas na sua vida. Enquanto o ministério vai entoando o louvor, coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, fala com Deus, lembra das palavras que foram liberadas sobre a sua vida, lembra daquele momento onde a palavra de Deus chegou até o seu coração. E enquanto o ministério estiver louvando, vem à frente, sem vergonha, sem medo, meus irmãos. Todos nós que aceitamos Jesus passamos por isso um dia, e é uma sensação maravilhosa. Sai uma tonelada dos nossos ombros quando nós viemos aqui fazendo uma aliança com Cristo. As nossas vidas são transformadas, mas você precisa crer e ter coragem. Então esse fica o convite. Feche os seus olhos, louve com o ministério de louvor, coloca a mão no seu coração, fala com Deus. E você que foi tocado por essa palavra e pelo Espírito Santo, vem à frente e faça uma aliança com Deus. Balança o meu barco.